Sejam todos bem-vindos à nossa live. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Carlos André, sou engenheiro, especialista em Progress 4GL. Hoje um tema muito especial, né, na nossa live de quarta, gratuitas, né, a gente não tem custo e, né, exclusivamente fica gravado na nossa plataforma em Nova Academia. Vamos lá, pessoal. Hoje um tema muito especial para vocês, que muita gente se pergunta, toda a gente tem dúvidas, que é a segurança de tabelas do Banco Progress 4GL. Então, hoje a gente vai trabalhar a questão de estratégias de um passo a passo de como criar, né, uma segurança no Banco Progress. É um tema extremamente importante, nós já falamos disso na nossa live, né, que é a segurança do Banco Progress. Ela é essencial, tanto para o desenvolvedor, quanto para o cliente, para garantir, né, a continuidade dos seus serviços. Como todo mundo sabe, quando a gente instala o DataSul de uma forma padrão, o sistema possui uma série de falhas de segurança. E são muitas falhas, não são poucas. O que isso permite, né? Uma série de vulnerabilidades onde o usuário, ou qualquer pessoa de má fé, ou qualquer pessoa consiga conectar o banco, né? Em qualquer ferramenta aí compatível com o DBC, DBRiver, Frog, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que você pode conectar um banco de dados usando o JDBC ou a ODBC, e através disso, né, com o usuário com privilégios, a pessoa pode alterar dados indevidos, acesso a dados sensíveis da LGPD, pode acessar dados sensíveis, tanto da LGPD quanto dados da empresa, né, que são dados valiosos de clientes, de contas, de pedidos, dados de, enfim, que pertencem à organização, ou pior, né? Se a pessoa for uma pessoa de má fé, pode roubar esses dados, né, escravizar esses dados para depois pedir aí recompensas ou expor esses dados na internet, gerando prejuízos para a financeira. Então, a continuidade do negócio, a continuidade do banco de dados Progress, a segurança do banco de dados, né, para quem já passou nossa live, que eu falo sobre segurança, sobre continuidade de negócio, disaster recovery, a segurança de banco de dados é uma das primeiras e mais importantes tópicos que a gente precisa tratar. Então, hoje é um tema clássico, é um tema técnico que a gente vai ensinar aí técnicas, estratégias de como aplicar a segurança do banco de dados. Aí, bom, primeiramente, a gente vai entender quais os requisitos necessários, né, para mim aplicar um usuário, uma senha, a segurança do banco, como que eu faço isso, quais são as estratégias e o que eu preciso fazer, né, para mim realmente deixar meu banco seguro. Então, esses são pontos cruciais que eu preciso entender e aplicar dentro da minha organização. Se eu não sou um gerente, eu não sou um coordenador, mas eu tenho como parte desse time, como parte do modelo, eu tenho que levar isso para o meu cliente, né? Uma coisa importante, né, é que às vezes, né, o usuário ele começa a acessar o banco de dados, ele vai alterar alguma informação, não é nem por maldade, né? É porque ele não sabe dos riscos que estão acontecendo. E é claro que isso faz parte da governança, faz parte do processo, mas a partir do momento que eu tenho a segurança do banco de dados, o meu banco ele fica mais protegido, ele fica acessível somente para quem tem as senhas admins do meu, é, do meu banco de dados, né? Então, isso que a gente vai entender agora, entender um pouquinho do conceito, como é que isso funciona, e vamos dar um passo a passo. Primeiramente, quero agradecer a presença de todo mundo, aí o Rodrigo, Oswaldo, Murilo, Juliano, enfim, todos que estão acompanhando nossas lives, né? A Mayara, a Gabriela, a Petrus, enfim, Rodrigo, Adailton, e todos que acompanham nossas lives aí diariamente, aí às quartas-feiras, né? Todos os dias às quartas-feiras, às 9h30. É um prazer imenso ter vocês aqui, compartilhar esse momento. Lembrando, né, que nossas lives a gente busca sempre trazer conhecimento de valor, agregar aí conhecimento, agregar coisas que vão gerir valor no seu dia a dia, na sua carreira e dentro da sua organização. E a segurança do banco de dados não poderia deixar de ser um assunto tão importante. É um dos tópicos que a gente precisa tratar, entender e fazer uma boa gestão disso dentro da sua organização.
André, eu não tenho meu banco de segurança aplicado no meu banco de dados. Eu estou correndo risco da minha organização? Estão correndo sérios riscos. Muitos riscos, tá, pessoal? Eu já teve casos aqui de clientes que um usuário PCP, tá, tinha um acesso ao banco de dados, ele alterava o PD 4000 pedido direto pela tabela e gerava uma série de consistências dentro do sistema. Teve vezes de produzir errado, né? Milhares de peças, porque uma pessoa do PCP acessava o banco. E ele fazia algo que gerava uma série de impactos no financeiro, no fiscal, na programação de produção. E ele não sabia disso. Para ele, não, precisa alterar o pedido. Não tenho acesso, porque o pedido já está atendido. Vou lá, vou alterar o pedido. Ele alterava, porque ele conseguiu acesso ao banco de dados. Ele sabia como conectar o banco de dados. Nossa, aí fala, nossa, André, mas como que um usuário do PCP consegue conectar um banco de dados? Olha, gente, antigamente era difícil, né? Hoje, com o chat GPT, com os fóruns, com toda a documentação da Progress, e sem contar que tem um que dá uma dica, outro dá uma dica aqui e acolá. Então, hoje é muito simples a pessoa saber conectar. Se a pessoa que tem um pouco de esperteza, tem um pouquinho de noção como é que funciona isso, ele consegue conectar um banco de dados Progress. Não, eu preciso do editor? Não. Eu preciso do data admin? Não. Ele precisa de qualquer ferramenta da web aí que conecta um banco de dados usando o DBC ou JDBC, ou faz uma conexão nativa, né? Algumas ferramentas vão ter conexões nativas, usando alguns drives aí que você consegue baixar da internet. Então, o risco é muito alto. A partir do momento que eu não me preocupo com a segurança do meu banco de dados, eu estou deixando a minha empresa exposta. A quem? A qualquer um que queira conectar. E a gente vai ver que tem muitos problemas mesmo. Muito bem. Então, vamos começar a ver isso na prática. Primeira coisa, quando eu instalo o produto DataSul, né? Principalmente lá na época do JBoss, eu era obrigado a ter um usuário padrão chamado pub e a senha, adivinha qual que era a senha padrão? Pub, né? Quando eu instalo o Progress, qual que é o administrador padrão? A senha sysprogress, usuário sysprogress. Nossa, André, mas eu não listo esse usuário ali na minha gestão de usuários. Não, mas é um administrador padrão do banco que dá acesso extremamente full ao banco de dados. Então, você está me falando que se eu tenho um banco de dados e eu não desabilito esse usuário, então, com essa senha padrão que eu acho na internet, então qualquer um tem acesso full ao meu banco de dados? É isso mesmo. Então, gente, olha, só aí, ó, instalação do Progress, sysprogress, é um usuário, pub, isso não estou falando nem de gestão de segurança na tabela, eu estou falando de usuários administradores, padrões, que vai ter acesso 100% ao seu banco de dados. André, mas se meu banco de dados não tem segurança, o usuário consegue conectar sem autenticar no banco? Isso é outra questão, né? Eu tenho que desabilitar no banco o blank user aí. O que é o blank user? O blank user é um usuário que, se eu não desabilitar, o usuário também consegue fazer qualquer acesso ao banco de dados, de alteração, criação de tabela, alteração de dados, assign, update, de delete, né? Ou seja, create, update, delete, independente do que seja o seu banco de dados, sem nenhuma autenticação. Aí é o pior cenário. E pode acreditar, tá? Quando eu instalo um produto padrão, default, tudo isso está aberto, tudo isso é possível, tudo isso está disponível para qualquer usuário. Aí você fala assim, nossa, André, mas o usuário não vai saber a minha porta do banco de dados. Bom, ele não vai saber, mas vamos lá. Primeiro que o PF, né, da maioria das empresas, é um PF que fica disponível na rede, qualquer um acha esse PF na rede, né, o ponto PF. Mas o usuário não sabe qual PF, ele sabe, opa, se ele jogar no chat GPT, se ele jogar em outras ferramentas aí, ele vai saber que tem um PF, que tem a porta do banco, o IP do banco, ele vai saber que é isso, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, quando eu tenho é, essa vulnerabilidade, ele vai acessar. Mas o meu PF, ele não vai saber minha porta.
Tá bom, ele não sabe sua porta? Beleza. Então ele joga o sniff aí, um programinha que vai testando as portas, né, do 10.000 até aí o 100.000, ele acha sua porta. Ah, mas tem programa que faz isso? Tem programa que faz isso. Tem programa que ele vai testar a conexão. Se o cara tiver mal intencionado, né, ele vai testar todas as suas portas. Ele vai testar as suas portas. Ele tem já, se ele está, se é um usuário interno seu, ele já sabe o IP do seu banco de dados. Ele já sabe ele já sabe. Ah, mas como que ele sabe o IP do banco de dados? Porque ele tem acesso aí a alguns acessos, dentro do seu IP, tem acesso ao PF, ele tem acesso aí às configurações das APIs, que aponta lá para o PES-OE, que aponta lá para o PES-OE. Ele tem já bastante informação quando já tem acesso ao produto. Ah, mas dá para ocultar aí? Dá para melhorar isso? Dá para ocultar, dá para ter política para isso, dá para criar um PES-OE separado do banco de dados, dá para fazer bastante coisa. Mas o seu banco de dados não vai deixar de estar vulnerável. Então, segurança do banco de dados é o número um e principal item para governança e disaster recovery. Qual que é o problema da segurança, né? Quando você perde o banco de dados de uma vez, que ele explode, alguém rouba, criptografa, beleza, você tem um backup, você volta ele num dia antes, ou de 4 horas antes, ou de 1 hora antes, quem tem redundância aí, ou de 30 segundos antes, quem trabalha com replication, ou tem alguma replicação aí do seu servidor. E quem não tem? E o problema, né, é quando o usuário às vezes está atualizando os seus dados, tem alguém mexendo nas suas informações, roubando os seus dados, e você não sabe. Ele está ali o tempo todo. Nesse caso, o cliente, que eu te falei para vocês, o cara do PCP já estava há meses alterando o pedido de venda via update. O pedido não era recalculado, não recalculava valor, não recalculava impostos. Só que lá para a fábrica, quando ia produzir, ia o quê? Ia a quantidade a mais. Produzia mais na fábrica. E aí, como que descobriu isso? Quando a empresa estava tomando prejuízo, fez inventário. Nossa, mas tem um monte de materiais sobrando, foi produzidos, e o cliente já foi entregue, e agora? Como é que faz com isso? Por que aconteceu isso? Por que produziu a mais? Né? Aí você vai investigar, aí você descobre o tamanho do rombo, né? Que às vezes um usuário sem aviso, ou até mesmo sem querer prejudicar a empresa, às vezes que ele está achando que está resolvendo um problema dele, porque não tinha acesso à TI, porque ele não queria abrir o chamado, porque ele não queria envolver a TI, que ele achou uma forma de resolver o problema, que para ele era resolvia, né, pontualmente, mas ele não sabe os impactos disso, ou até mesmo, né, aquele usuário que está saindo da empresa, está puto da vida, que ele quer ferrar a empresa. Ele vai aproveitar uma brecha dessa se ele tiver. Seja um usuário, seja um programador, seja um cara do BCP, não interessa quem é a pessoa. Ou até mesmo um hacker, né, uma pessoa externa, alguém aí que conhece a empresa, ele tem acesso e ele quer realmente obter isso. Então, isso é muito importante. Vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho agora dessa estratégia, né, para a gente começar o processo de proteção do meu banco de dados. Agora, hoje é uma live prática, a gente vai entender isso na prática e vamos primeiro, né, entender alguns requisitos que são extremamente importantes para a gente trabalhar com o nosso banco de dados. Então, primeira questão aqui, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela e qualquer coisa vocês vai me falando. Deixa eu só jogar o zoom aqui para o lado, deixa eu abrir o chat aqui. Se tiver dúvidas, tá, pessoal? Pode chamar aqui no chat, é, faz algum comentário aqui, que assim que eu conseguir, eu vou respondendo, eu vou posicionando vocês aqui. Bom, enquanto eu não compartilho a tela aqui, deixa eu falar mais uma informação importante para vocês. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu começo a iniciar um processo de instalação no banco de dados. Primeira coisa, eu tenho que desabilitar a senha master. Qual que é a senha master? Anotem aí, pessoal, ó, usuário sysprogress, tá? Sysprogress. Então, beleza. Aí você vai falar, André, legal. O usuário sysprogress não existe lá na lista de usuários.
E aí, como é que eu faço isso? Então, eu vou ter que criar esse usuário e criar esse usuário com uma senha forte. Tá? Como assim uma senha forte, André? O que que é uma senha forte? Uma senha forte é uma linha que tenha letras maiúsculas, números, caracteres especiais e no mínimo 12 caracteres. Isso é uma senha forte. Então, o primeiro requisito é esse, tá? Deixa eu só me promover aqui eu entrei aqui de uma forma diferente dos mundos, deixa eu só me promover aqui para mim poder compartilhar a tela. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, primeira coisa é isso, né? Então, para quem não sabe, né, a gente precisa, dentro do nosso processo, ter essa visão. Então, primeiramente, o SysProgress é um usuário que não pode ser divulgado para ninguém. Ele tem que ser guardado as 7 chaves. André, mas onde que eu coloco essa senha? Essa senha que você vai precisar para qualquer disaster recovery, para qualquer manutenção do seu banco e outros usuários não resolvam. Então, essa senha você tem que guardar no cofre, guardado as 7 chaves. Ah, mas eu tenho meu repositório, eu tenho o meu arquivo que eu gravo minhas senhas. Não, porque tudo que é digital, né, ele pode ser perdido. Então, por segurança, nós sempre gravamos num arquivo, escrevemos ou num pendrive ou num CD, imprime e grava no cofre. Por quê? Se alguém hackear sua conta, se alguém pegar suas senhas, trocar suas senhas, esse usuário ele não pode estar na internet. Ele não pode estar num lugar que vai ser hackeado. André, mas meu repositório de senhas tem uma senha. Tem, mas o hacker não descobre senhas? O hacker não descobre, não tem aplicações que vai gravar a sua presença? Isso vai acontecer. Então, o que que vai acontecer? Você precisa se proteger. Essa senha, o SysProgress, tem que estar gravado num cofre. Não tem como, pessoal. Eu não posso colocar essa senha em lugar nenhum. Olha, isso é importante, essa dica é de ouro. Qualquer desastre recovery, você precisa dessa senha. Ela não pode ser divulgada para desenvolvedor, ela não pode ser divulgada para ninguém. Somente o administrador da TI, o gestor do banco, no máximo o DBA, tem que ter acesso a essa senha. Ninguém mais. Então, primeiro passo é esse. Eu tenho que ter a senha SysProgress num lugar seguro. Isso porque no meu banco ainda não é criptografado, eu não trago criptografia no banco. Ah, mas dá para ter criptografia no banco? Dá para ter criptografia no banco. Só que aí o DataSul não é compatível com o banco criptografado. Então, por enquanto, isso não é possível com o DataSul, né? Eu trabalhar com criptografia no banco. Tem alguns casos aí, alguns estudos, mas ainda não é possível fazer isso. Bom, segunda coisa, né? Então, como que eu faço isso? Primeira coisa, né? Vamos entender um pouquinho da gestão de usuários, né? Aqui dentro do Progress. Então, estou aqui com o meu editor aberto. Vou entrar aqui em Tools, Data Administrator, né? Então, aqui no Data Administration, o que que eu tenho aqui? Toda a ferramenta de gestão de acesso ao meu banco de dados fica aqui, ó. Primeiro que eu faço, ó, por exemplo, eu estou aqui no meu MGCAD. É um banco de dados do DataSul, MGCAD, né? Posso dar um select working database aqui, trocar o banco, né? Então, já estou com o meu MGCAD, vou manter nele, vou dar OK. Então, ó, meu banco selecionado é MGCAD. Aqui em admin, eu tenho security. O que eu tenho aqui, né? Tenho toda a lista de meus usuários. Uma coisa importante, pessoal. Uma coisa importante. O DataSul hoje, ele loga com o usuário da seção no banco de dados. Porém, a senha que está gravada no banco de dados não é a mesma senha do DataSul, tá? Isso é importante, é uma senha criptografada. Então, mas eu tenho meu usuário do DataSul, vou conseguir logar no banco de dados? Não. A TOTS já fez isso, né? Isso já é polícia da época da DataSul, já fez isso para que qualquer usuário autenticado no DataSul, ele não consiga logar direto no banco de dados. Então, como é que o DataSul faz? Ele tem um algoritmo de criptografia que quando o cara grava a senha, ele criptografa a senha e grava a senha no banco de forma criptografada. Ou seja, então um usuário comum com a senha dele, ele não vai conseguir acessar diretamente o banco de dados. Então isso já é uma grande coisa. Então veja que eu tenho aqui, né, alguns menus importantes, né? Um dos processos que eu tenho aqui, pessoal, é esse aqui, ó.
Zero Blank User ID Access. Isso aqui tem que ser implementado urgente. Só que antes de eu fazer isso, né, eu preciso definir os meus administradores, meus usuários do banco. Porque se eu desapitar o usuário em branco, eu não consegui ter acesso a um bom banco de dados, sem o usuário correto, eu não tenho um administrador definido, o que vai acontecer? Eu perco acesso ao meu banco de dados. Eu vou conseguir acessar meu banco de dados pelo produto que está autenticando. Então, tem um risco muito grande. Antes de eu fazer qualquer alteração de segurança, eu tenho que criar um administrador. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar aqui Edit User List. Ó, eu estou aqui, ó. Você não pode fazer isso porque eu estou com branco User ID. Por quê? Isso é uma outra permissão da Progress. Eu não deixo editar a lista, eu não estou autenticado no banco. Então, como que eu faço, né? Como eu já tenho uma permissão à segurança aqui no banco, eu vou ter que autenticar nesse banco, né? Uma das formas que eu tenho que fazer isso, é importante ter para programadores, né? Eu tenho aqui o set user ID, né? Que é uma função, né? Uma função. E eu tenho que colocar o quê? Um usuário que já existe no meu banco de dados. Aqui eu não vou ter o pub, mas eu posso colocar, por exemplo, o sysprogress, né? Um usuário e, por exemplo, sysprogress, que é um usuário padrão admin. Então, se eu dar isso aqui, automaticamente eu tenho que autenticar dentro do meu banco de dados, no meu MGK. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Data Administrator, MGCAD, Admin, Security, deixa eu ver se ele funcionou. Ó, se não funcionou, é por quê? É porque provavelmente a senha que eu estou utilizando não é uma senha válida, né? Então, por que que eu sei disso, André? Então, aqui eu tenho aqui, ó, Security, Edit Data Security, né? Ó, pode ver, ó, que eu não consigo acessar as permissões porque eu estou com o usuário branco. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar um outro banco de dados que não está com a senha. Vou pegar esse banco de dados aqui, por exemplo, ó, não tem desabilitado, esse que eu já fiz um fraude de permissão, e vou dar Edit User List, né? Então, ó, pode ver que eu venho aqui. Se eu pegar um banco do DataSul, vou ver se eu consigo pegar um banco do DataSul aqui, Select Work Database, vou pegar aqui, por exemplo, esse CRM aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso, porque eu devo estar, preciso ver a usuário e a senha aqui. Ó, não consigo porque está desabilitado, tá? Eu já fiz esse trabalho aqui. Vou pegar esse banco aqui por enquanto. Depois a gente pega o usuário aqui para a gente autenticar. Vamos lá. Então, primeiramente, ó, Edit User List. Security Edit User List. O que que eu tenho que fazer a primeira coisa? Eu tenho que criar o usuário sysprogress. André, mas ele não está na lista de usuários? Não está na lista de usuários. Eu tenho que criar o usuário sysprogress. Então, a primeira regra é essa. Então, crio o sysprogress, não tem domínio, ó, sysprogress, senha, sysprogress, e eu vou colocar aqui uma senha forte, né? Net, aí uma senha de 12 dígitos com todas as coisas que a gente precisa. Eu vou colocar aqui, por enquanto, uma senha simples, porque é um banco de treinamento, né? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas no dia a dia você tem que fazer o quê? Tem que colocar uma senha forte com 12 caracteres. Então, a primeira dica é essa: você vai criar o usuário sysprogramms. Então, vou repetir a senha. André, como é que tem que ser essa senha aqui? 12 caracteres mínimos, maiúscula, minúscula, números e uma senha forte, tá? Por que a senha forte, André? Porque qualquer um pode fazer um robozinho, um programinha, até em Progress mesmo, para ficar tentando quebrar isso daqui. Posso fazer um set user ID aqui, posso ficar tentando quebrar, posso deixar rodando aí dias, né? Tem Progress eu consigo fazer isso. É muito simples fazer um programinha para tentar quebrar a senha. Eu já consegui recuperar banco de dados de clientes dessa forma, tá? Eu fiz um programa que ficava ali testando, até que eu achei uma senha de um usuário que bateu. Eu já consegui recuperar o banco. O cliente tinha perdido o banco, não tinha guardado em envelope a senha, ele não sabia a senha, e a única forma que a gente teve de conseguir recuperar o acesso foi explorando uma senha, explorando uma vulnerabilidade de uma senha fraca, né? Então a gente conseguiu recuperar a senha. Mas é muito difícil, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Depois, pessoal, essa senha que eu falei para vocês não tem que ser divulgada para ninguém. Vocês têm que guardar isso a 7 chaves, ok? Outra dica, eu tenho que ter usuários administradores do banco de dados. Então, qual que é o X da questão? Toda vez que o DataSul vai logar, quando habilita a segurança do banco, lá na gestão do módulo básico, tem um administrador do timeout, que ele precisa usar esse usuário para ele ter acesso full ao banco. Eu preciso conectar isso lá no usuário. Então, tem uma FAQ da TOTS,
e fala exatamente de como usar um banco com segurança. Só pesquisar no Google aí, senão você dava um chamado, né? Que essa faca fala justamente isso. Eu preciso configurar um usuário lá no DataSul. Esse usuário você pode dar o nome que vocês quiserem, mas eu vou criar aqui chamado de ADM, Administração de Timeout. Por que eu faço administração de Timeout? Ou administração de TOTS, né? Administrador do produto do DataSul. Esse TO aqui é do TOTS. Então, por que isso aqui? Isso aqui é o usuário que você vai configurar lá no RP para ele conseguir ter acesso full ao banco de dados. Lá no módulo básico, né? Antes era lá nas propriedades, na parte web, antigamente tinha uma tela de estimativa do timeout. Então, você vai ter que configurar esse usuário lá. Mesma forma, né? Ó, coloca aqui, ó, administrador do TOTS DataSul, né? TOTS DataSul. E vai criar uma senha forte também, né? Mesma coisa, uma senha com grande, com 12 caracteres mínimos, né? Seguindo as políticas de senha aí, ok? Então, tem que fazer isso, beleza. Você precisa criar também, né? Um usuário para você disponibilizar aí para os seus devs, né? Porque é um usuário que não vai ser um administrador do banco, mas você tem que ter acesso aí de gravação nas tabelas, você tem que ter alguns acessos a mais. Então, você pode criar um usuário também chamado, né, ADM Dev, por exemplo, administrador Dev, ou ADM, ou DBA, aí o nome não interessa, mas você tem que ter um outro terceiro usuário aí no mínimo para colocar. E você pode criar também, né, outros administradores aí de acordo com a política da tua empresa, né? Então, esse daqui é para o produto, você não divulga. Esse daqui você vai guardar 7 chaves. Esse aqui é um outro administrador que você tem aí, né? Ou para desenvolvedor, ou para o DBA. Aí você pode melhorar como você quer criar esse vai criar mais um usuário e vai colocar aqui a mesma coisa, um username, né? E vai colocar uma senha forte também, né? Então, uma senha forte. E aí, beleza. Então, isso aqui é a primeira etapa, tá, pessoal? Outra coisa, no banco padrão DataSul vai ter um usuário pub, senha pub. É outra parte de segurança. Por quê? Lá no JBoss, quem usava o JBoss antes do Tomcat, como ele usava JDBC para fazer a conexão com o banco de dados, era obrigado ter um usuário padrão, né? No caso era PubPump, uma falha de segurança tremenda da TOTS, né? Criar um usuário sem igual. Então, todo banco de dados, principalmente as instalações antigas, tem um usuário pub e um usuário pub, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, né? Vou fechar meu editor. Se eu vim aqui, alguns bancos de dados, vou falar, não, deixa eu ver se eu tenho aqui é, esse pub habilitado ainda, não lembro. Mas assim, se eu vim aqui e colocar pub, se isso usuário estiver habilitado, eu autentico no banco, eu autentico como administrador, né? Olha aqui, ó, pub, ó, como tem segurança, ele pede, ó, pub. Vou conectar, ó. Pub. O que vai acontecer com isso, né? Ó, não tá, ó, porque essa senha tá errada. Mas porque eu já troquei, eu já apliquei uma segurança aqui. Então, eu não tenho aqui, ó, sysprogras, eu já troquei, ó. Se eu tivesse, eu logaria com a senha padrão dentro do meu servidor. Por que não estava passando? Porque eu já fiz um trabalho aqui, né, nessa base, uma base que já vem aí, de remover essas senhas ou trocar essas senhas. Então, isso é um problema, é um ponto importante, por quê, né? A partir do momento que eu não autentico aqui, o que eu faço? Eu dou o ESP, né? Porque, André, quando você loga no seu PROIN, ele pede a senha, porque meu banco tem segurança. Porque meu banco tem segurança. A partir do momento que meu banco tem segurança, você não consegue logar no banco sem ter um usuário e senha. Ah, mas como que eu posso fazer isso, então, se eu tenho usuário e senha? Para mim, não ter que digitar usuário e senha. Tem uma coisa que muitas pessoas fazem, tá? Que é colocar dentro do PF, esse é um ponto importante, né? Colocar dentro do PF usuário e senha. Eu posso colocar aqui, né, o menos U e menos P. Tem uma faca agora no Progress 12 somente, que eu posso colocar o menos P criptografado, tá? Eu gero uma chave, tem uma faca da Progress, e o menos P, eu criptografo menos esse usuário. Mas, de qualquer forma, isso não resolve muito, que se a pessoa tem essa senha criptografada, ele também consegue acessar o banco. Então, muita gente coloca aqui dentro do PF o menos U, que é o usuário, né? Pub, e o menos P, né, de password, né? E colocar a senha. Então, isso aqui é legal? Ajuda, só que isso é uma falta de segurança. Por quê? Se alguém pega esse PF,
ele vai ter acesso a ser o administrador do banco. Então, você sempre tem que evitar, nunca jamais colocar usuário e senha dentro do seu, dentro do seu PF. Então, deixa sempre sem. Então, sempre que você precisar logar, precisar qualquer coisa, você vai fazer o quê? Você vai criar o que eu chamo de, o que eu chamo de deixa eu só um minutinho aqui, que eu vou maximizar aqui. O que eu chamo de programa para fazer a autenticação do banco. Mas como é que esse programa é? É o SET User ID, igual eu mostrei para vocês aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso PROIN, aí você cria um programa de autenticação. Que nada menos é o quê? É SET User ID, né? É um programinha muito simples, né? Tá aqui, ó. O que eu faço? SET User ID, qual que é o usuário, qual que é a senha, qual que é o lógico do banco, o logical name, né? Então, tá aqui o meu jeito. Por que que aqui não foi? Porque a senha já foi alterada, não é mais essa senha, ok? Então, o usuário público, pessoal, é uma coisa que fere os padrões de segurança. E existe. Então, esse usuário hoje no Progress 12 com o Tomcat não precisa mais. O usuário pode ser removido do banco. Então, eu posso remover, André? Pode remover. Ah, mas eu tenho dúvida se usa em algum lugar. Vai na base de teste primeiro. Vai na base de teste. Até mesmo o processo de segurança, se você não tiver cuidado, se você não registrar bem, você pode perder acesso ao banco de dados. Então, você tem que sempre fazer como contingência na base teste. Nunca fiz, tenho dúvidas? Faça primeiro na base teste, jamais direto na produção. Então, esse é a grande questão. Então, tenho dúvida? Vai na base teste, beleza? Bom, aqui, né, em security, vamos voltar para o user list. Então, se eu tiver aqui, né, o meu Opa, não salvou. Acho que o meu commit de alguma forma cancelou. Eu vejo por que algum. É. Bom, em security, cara, edit user list. Vou adicionar um usuário de novo, que não sei por que que não salvou. Acho que não deu ok. Né? Vou adicionar aqui. Vou colocar aqui o sysprogess de novo. A senha sysprogess. Vou colocar o password. E vou criar mais um usuário aqui. Vou criar aqui, por exemplo, aqui, né, o ADM TO, que é o ADM administrador TOTS, né? ADM TO. E vou colocar aqui ADM TO. Password, vou deixar uma senha aqui. Beleza. Então, vamos lá. A gente já sabe duas coisas, né? A gente sabe duas coisas. Primeiro, né, tem que criar o usuário sysprogess com a nova senha. E eu tenho que eliminar qualquer usuário que eu tenha aqui na minha lista de usuários que não seja usuários do produto, tá? Tudo que eu tenho usuário que eu tiver aqui, eu tenho que eliminar. André, eu posso fazer isso tranquilamente? Pode fazer isso tranquilamente, não tem problema, tá? Não tem problema. Depois que eu criei meu usuário administrador, que eu já tenho acesso ao meu banco, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui em admin, em security, e tem aqui, ó, edit Security Administrators. O que são Security Administrators? Security Administrators são aqueles usuários que você vai dar acesso para fazer dump, load, criar tabela. Só os usuários com acesso a Security Administrators que vai ter acesso para fazer criar tabela. Ah, mas só não for Security Administrator e ele não tem ele consegue dar um for each, consegue dar um assign, consegue dar um create, consegue, mas ele não consegue criar uma tabela, não consegue fazer um dump, fazer um load. Então, para dar essas permissões, um usuário essas permissões, ele tem que estar aqui como Security Administrator. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, o meu ADMTO e meu sysprogramms, né? Ele tem que ser administrador do banco. Então, a segunda etapa é essa. André, mas eu não preciso me preocupar com os usuários do usuário individual? Não. Você tem preocupação com o usuário administrador. Então, essa é uma dúvida que a gente tem. Você acha que tem que dar permissão para todos os usuários que tem? Não. Porque a partir do momento que você vai ter que criar um programa de compilação, isso é importante, né? Esqueci de falar isso. Eu tenho que criar um programa também. Eu tenho que criar um programa também de. é, eu tenho que criar um programa também de compilação, porque, por exemplo, o que que compila? O super. Isso é importante. Então, eu tenho que criar aqui um usuário super. Posso criar um usuário super com uma senha aqui, ou criar um outro usuário para compilar. Só que quem compila, né, é um desenvolvedor, é um usuário comum. Esse usuário de compilação, ele não precisa estar aqui como administrador, tá?
mas ele tem que ser um usuário que tem que ter acesso às tabelas, né? Isso é um ponto importante. Então, a gente tem que ter esse ponto, por quê, né? Porque a gente tem que ter uma noção de que a gente precisa habilitar. Aqui ele tem uma mensagem aqui, ó, se eu quero atualizar, ele falou que eu não posso fazer security field exclusivo eu mesmo, né? Porque eu mesmo, eu estou com o usuário branco, eu tenho que autenticar no banco agora. Eu não posso excluir eu mesmo. Então, como é que eu faço? Eu criei meu usuário ADMTO, eu tenho que autenticar no meu usuário para me conseguir é, colocar meu administrador. Então, eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, ADMTO, vou colocar a senha que eu coloquei aqui, ó, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha e o banco treino. Ó, então, vou autenticar, vou dar um F2. Se tudo deu certo, né? Eu já estou autenticado no banco. Então, eu vou vir aqui em Data Administrator. Agora, eu vou vir aqui em Data, Security, Edit, Data Security. Ou, desculpa, não é aqui não, desculpa. Admin, Security, Security Administrators. Agora sim, eu vou colocar aqui, ó, o ADM, eu estou logado, né? Que é o ADM TO e o sysprograms. Ah, André, então tem que ter um usuário para... Tem que ter um usuário, então, para autenticação, para compilação de programas, tem que ter, tá? Então, isso é importante, porque você tem que estar logado. Então, veja que agora, como eu loguei no banco, ó, como que eu loguei no banco? Certo? User ID. Ah, mas então, toda vez que eu for compilar um programa, toda vez que eu for fazer qualquer for it, update, create, dentro do meu tabela, eu vou precisar, então, ter um usuário autenticado? É isso mesmo. A partir do momento que você habilita a segurança do banco de dados, você precisa sempre autenticar. Então, o que normalmente a gente faz? A gente tem um programa, um ponto .p, coloca no alias, aí no alias seu, um alias.p, até legal, como tem a senha, o que a gente faz com isso daqui? Sabe aquela compilação criptografada da Progress? Você pode compilar um programa criptografado, igual as include da TOTOS. Então, você compila, você cria um set user ID, criptografa esse programa com o usuário administrador, criptografa, isso só uma pessoa vai fazer, e você libera esse programa para quem? Para o seu desenvolvedor, para qualquer pessoa que vai ter acesso ao seu banco de dados, sem que ele tenha acesso à sua senha. Igual um include, tá, pessoal? Como se gera um ponto P criptografado, né? Antigamente no Magnus tinha muito isso, né? A TOTS liberava os fontes, mas os fontes eram criptografados, né? Até muitas pessoas usavam descriptadores para poder pegar os fontes. Hoje, com o Progress 12, tá? Pelo menos até onde eu sei, eu conheço, não é possível descriptar um arquivo, né, que você gera a criptografia pelo compilador. Então, isso aqui é uma estratégia muito importante. Ó, vou repetir. Eu preciso liberar acesso para o meu usuário, para o meu desenvolvedor, quer dizer, para algumas pessoas da minha TI, para o meu consultor, com acesso para compilar o programa, para poder fazer o for it, para poder fazer um update, para fazer um create, rodar um programa via para debugar um programa. Então, eu preciso ter, né, um programa de autenticação no banco. Como que eu vou fazer isso? Para mim não revelar a senha, eu gero um ponto P criptografado. Beleza? Anota a dica aí, que essa dica é valiosa, tá? Então, isso é bacana. Então, você fala com a pessoa, roda esse cara aqui, ou já deixa lá no seu arquivo .alias, né, no seu alias.p, já coloca aí, né, a chamada desse programa. Então, também já vai dar aí uma coisa aí importantíssima para você. Outro ponto, beleza? Então, ó, vamos repetir os passos, é importante, ó. Então, o que que eu fiz? Repetindo os passos. É, Criei meu usuário, não. Criei meu usuário sysprograms para habilitar a senha padrão. Beleza. Criei meu usuário de administração do DataSucro. Esse usuário vai onde? Lembrando, vai lá no TOTOS, lá no módulo básico, que o TOTOS vai usar para autenticar no produto. E eu tenho também, né? Lembrando, tem um usuário aqui com usuário que eu vou usar aqui um ADM super, né? Um super usuário, um ADM super ou um super usuário. André, eu posso criar com o mesmo nome do usuário da DataSul? Não, não posso criar com o mesmo nome do usuário da DataSul. Por quê? O DataSul, toda vez que você autentica no produto, você cria o usuário lá do DataSul, o que que ele faz? Ele criptografa a senha e grava a senha criptografada aqui no banco. Isso quer dizer o quê? Que se você criar um usuário com o DataSul, esse usuário não vai conseguir autenticar no banco e ele vai ter problema para executar
os arquivos .r do produto. Ele não vai ter problema. Então, não posso criar usuários aqui, trocar senha de usuários do produto DataSul, nem criar com outras senhas. Então, tem que ser sempre um ADM, um super 1, pode ser, super 1. Então, beleza, super usuário 1. Beleza, pode ser, mas não pode ser o usuário super que eu uso no produto, tá? Super 1. Então, vou colocar a senha aqui, é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. André, isso aqui eu vou colocar como administrador? Se for só para o cara compilar programa e debugar código, não precisa. Ah, mas ele tem que fazer dump, tem que fazer load, ele tem que criar dicionário, tem que criar tabela, tem que criar campo. Aí precisa colocar como administrador. Aí vai depender do acesso que você quer dar. Ótimo. Então, beleza. Criei meu usuário, defini meus administradores do banco, né? Lembrando que eu posso ter vários, né? Defini meus administradores. Aí, qual que é o próximo passo, né? Eu tenho que desabilitar o meu acesso ao usuário branco. É simples, eu vou clicar aqui e vou dar um desabilitar. Você quer fazer isso? Yes. Né? Então, o que ele fez? Automaticamente, eu não consigo mais fazer mais nada no meu banco sem autenticar. Eu não consigo fazer mais nada no meu banco sem autenticar. Então, André, se eu não anotei minha senha, se eu esqueci de anotar a senha, eu perdi acesso ao banco de dados? Perdeu, tá? Então, né? Outra dica, né? Tô fazendo minhas permissões, já vai anotando as senhas, né? Porque aqui eu perdi acesso ao banco de dados. Eu já não consigo mais acessar meu banco de dados se não for de forma autenticada, porque eu desabilitei o acesso ao usuário branco, né? Então, André, mas se eu tiver ali, eu vou conseguir ainda fazer um for each? Algumas coisas você permite ainda, por quê? Porque você ainda não tem a permissão por tabela. Aí é o grande passo. Beleza? Aí a gente vai entender agora como é que isso funciona. Isso é a maior parte das dúvidas. Então, pessoal, André, eu tenho que fazer isso para quais bancos do DataSul? Todos. Banco específico, MGK, MGMOL, MS5, MG, CRM, todos os bancos têm que ser repetido esse passo, tá? Porque a maioria dos bancos, principalmente que tem base mais antiga, vai ter o usuário pub e possivelmente o usuário sysprogramms, se você testar aí para logar aí, vai estar com sysprogramms, né? Então, qualquer fórum aí, qualquer lugar que você pesquisar, qualquer pessoa vai saber que a senha padrão do programa é sysprogramms, e é a primeira senha que ele vai utilizar. Se é um usuário do DataSul, ele vai tentar pub, e provavelmente ele vai ter sucesso, porque a maioria das pessoas, principalmente da época do JBoss, tem o usuário pub criado nos bancos do DataSul. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, ponto importante, tá? Isso daqui, pessoal, é crucial para você ter a continuidade do seu banco. E como eu contei esse caso do usuário PCP, não é só esse caso, não. Tem muitos casos de usuários que conecta a base de dados. Eu já tive casos, tá, de usuário alterar até salário no HCM, tá? Salário. E o pessoal pegar muito tempo depois mesmo, tá? A pessoa conseguiu descobrir qual que é a tabela de funcionários, ele conectou no banco e alterou o salário dele. Ah, mas como que alguém pegou? Não pegou, não tinha segurança, não tinha auditoria, a tabela estava lá, ele tinha acesso à tabela, ele autenticou no banco, era um usuário administrador, ele foi lá e colocou um salário maior para ele. E aí, o que acontecia com isso? Acontecia que toda vez que via o envelopinho dele, vinha um pouquinho mais gordo. Quanto tempo demorou para o pessoal descobrir isso? Demoraram quase um ano. Só foi descobrir quase quando a pessoa foi sair de férias. Quando foi calcular as férias da pessoa, que o pessoal pegou para ver, entendeu que tinha alguma coisa de errado. Mas por que a pessoa está ganhando mais? O que, que tem errado nessa pessoa aqui? Não lembro, ninguém lembra de ter, ó, ninguém lembra de ter dado aumento para essa pessoa. O que, que aconteceu? E aí, né, como sempre, né, chamaram a empresa especializada, que somos nós, e aí a gente foi fazer auditoria. A gente colocou pontos de auditoria para descobrir o que estava acontecendo. E aí nós pegamos, né? A gente conseguiu pegar, mas demorou para pegar também. E só pegou da próxima vez que a pessoa foi fazer isso, né? Com triggers ali de segurança, conseguiu pegar.
Então, pessoal, hoje, né, é uma questão séria isso daqui. Então, a gente abre muitas brechas aí. E às vezes tem pessoas maldosas, tem pessoas que agem de má fé, né, para tirar algum proveito, para fazer alguma coisa aí que vai gerar prejuízos à empresa, né? Nesse caso, o prejuízo foi grande? Não, foi só da pessoa ali. A pessoa tirava aí uns 2.000, 2.500 a mais todo mês no salário dele. Beleza, então não é muito grande para a empresa. E quando ele faz um pedido errado lá, porque a pessoa alterou o dado e produziu 50 mil unidades a mais na fábrica, que essas 50 mil unidades custa aí 200, 300, 400, 500 mil reais. E aí? E quando alguém rouba esses dados e expõe seus dados da empresa na internet ou vende seus dados para o concorrente, quanto que isso custa para a organização? Quanto isso custa para a empresa? Né? Então, é coisas que às vezes não pensam, né? As pessoas não pensam nesses detalhes. As pessoas não pensam nesses pontos. Então, pessoal, são coisas muito sérias, são coisas que a gente tem que entender que se a gente não se preocupar com isso, nunca aconteceu o que não vai acontecer. E um dia vai acontecer, né? Um dia vai acontecer. E quando acontecer, às vezes o prejuízo é irreparável. O prejuízo ele é irreparável. A empresa vai tomar um prejuízo e muitas vezes aí isso é fácil, tá? Quando acontece esse tipo de incidente, a maioria do pessoal da empresa não fica sabendo, isso não é divulgado. Por quê? Porque isso pega mal para a empresa. Isso pega mal para o departamento de TI. Imagina, eu deixei vazar dados, eu deixei vazar informação, fica só na diretoria ali, fica ali no departamento de TI ou nas pessoas envolvidas. Também isso não é divulgado, porque não pode também, né? A pessoa tem que resguardar isso, né? Só que a pessoa tem que correr atrás do prejuízo. E muitas pessoas só correm atrás quando já é tarde, quando já tomou um prejuízo aí de milhões ou de milhares. Ou pior, né? Quando um hacker captura os dados, fala, ó, tem todos os dados dos seus funcionários, tem todos os dados dos seus clientes, tem que todos os dados dos seus pedidos, eu tenho seus preços, e você tem todas as suas receitas. Se você não me pagar uma recompensa, eu vou pegar seu dado e vou vender no mercado. Acontece? Acontece. Então, André, você está falando então que além dos meus usuários internos, isso pode estar tendo acesso externo também? Pode acontecer. Às vezes tem um hack aí, o cara está usando sua máquina em seu ambiente, você nem sabe. Você nem tem nem ideia que está acontecendo. E às vezes o cara não quer criptografar seus dados. Ele não quer ferrar a empresa, ele quer pegar a informação para ele poder negociar depois para você, né? Então, é claro, segurança não se brinca. Segurança é extremamente sério, né? E isso que eu estou falando para vocês aqui é mais uma dica, pessoal, aí de oportunidade, né? De a gente crescer. É, é, Então, a Gabriela falou, ó, já vi isso acontecer na empresa de um amigo. Cara, eu já vi também, viu, Gabriela? Isso várias vezes, tá? Isso não é uma vez só, não, tá? Onde nós paramos, né? A gente parou onde a gente estava autenticando no meu banco de dados. Beleza, autentiquei, já defini o meu, já defini o meu usuário, já defini os meus administradores, já dei a dica aí de como vocês vão fazer, disponibilizar esse acesso para os seus desenvolvedores, e ele não ter acesso à senha, mas ele poder compilar e ter acesso aí à parte do admin server, né, e criar uma tabela de como compilar o programa, fazer um for each, fazer um update, fazer um assign numa tabela, né? Lembrando, para qualquer isso, se você não for administrador, você não vai conseguir, ele vai dar um erro de segurança se você não estiver autenticado no banco. Então, isso é importante. E agora, a gente vai entender como que eu faço para dar o acesso a nível de tabela. Então, André está falando que além de eu fazer tudo isso, eu desabilitar os usuários, sysprogramms, desabilitar todos os usuários do banco, que são usuários que não são do DataSul, criar usuários administradores, definir os usuários administradores, desabilitar o acesso do usuário branco. Eu ainda preciso fazer uma segurança por tabela? É isso mesmo. Segurança por tabela, tá? Então, como que eu faço isso?
né? Eu vou em Security, Edit Data Security. Então, vem aqui, ó, muito simples. Como é que funciona isso aqui, pessoal? É muito simples, tá? Eu não, muita gente acha que eu preciso dar acesso para todo mundo, né? Não preciso dar acesso para todo mundo. Vamos pegar a tabela Customer aqui. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar acesso para os administradores e o usuário do produto com a DMTO e o usuário que compila programa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Quem pode ler? Então, basicamente, é o sysprogramms, tem que estar aqui tudo sempre, né? Sysprogramms, o ADMTO, que é o administrador do TOTS, né? Que vai usar no TOTS DataSul, o meu Super 1, enfim, todos os meus usuários, administradores do produto, super usuários que vai compilar o programa, principalmente que vão compilar, tá? Precisam e vai ter que fazer um update, um assign direto via editor. Então, André está falando, então, se o usuário logar no banco, se ele não tiver acesso na tabela, por mais que ele seja administrador, ele não consegue dar um assign na tabela? É isso mesmo. A partir do momento que eu habilito a permissão a nível de tabela, por mais que ele consiga acessar o meu banco de dados, que ele consiga autenticar, independente do meio, tá? Independente do meio, ele não vai conseguir fazer um assign. Vai ou não? Depende, né? Porque eu tenho as permissões, né? Isso que é importante. Quem read, o que é o read? Quem pode ler, né? Quem que pode ler? Quem pode ler é automaticamente o for each. Quem faz um for each pode fazer um find e dar um display, ou fazer um put. Isso é o can read, né? Se eu negar aqui, então, André, você está me falando que se eu negar, se eu negar a permissão aqui, então o sysprogramms não vai ter? Como que eu nego? Assim, falando que o sysprogramms não pode ler. Então, eu posso negar também, né? Então, quando eu desabilitei o usuário branco, o que ele colocou aqui, ó? Ele colocou essa exclamação em branco. Quer dizer o quê? Tira todos os acessos do usuário branco. Essa exclamação é isso, é um negar. É uma forma de eu negar a permissão. Então, o que que eu vou fazer então? Então, se eu quiser criar um usuário, então, que o cara só lê minha tabela, eu poderia fazer, então, dar permissão só no, no CanRead? Sim. Você poderia dar acesso só de leitura para a pessoa. Então, você pode dar acesso para uma pessoa, fazer for each, acessar o editor e não conseguir gravar e não fazer create de registro. Muito menos excluir. André, e o dump e o load, né? O dump e o load, aí vocês pensam, por quê? O que é o dump? O que é o load, né? É a exportação de dados via data admin, que eu tenho admin, dump e load, né? A parte quando você vai fazer migração, precisa fazer um dump de um DF, precisa backup de um DF. Normalmente o dump e o load, né? É bom colocar permissão também. Por quê? Porque a pessoa pode fazer um dump e não tem acesso de acessar os dados. Melhor faz um dump e pega seus dados. Então, coloque também, né, as permissões, né? Aí é questão de estratégia mais indicada também. Por que que eu estou falando isso, então? Que exclusivamente quem vai ter acesso ao meu banco de dados é o Sysprograms, a DMTO e o Super 1, que vai ser meu compilador. Três usuários. Aí eu posso ter mais? Posso. Aqui, isso aqui, ó, apesar de ser pequeno, mas eu posso, ó, ele aumenta. Dá para me criar uma lista grande aqui de usuários. Então, André, aí eu tenho a permissão por field. Eu tenho que dar permissão por field? Gente, não precisa, tá? A permissão por field não é necessária. Então, esse aqui é um ponto importante, né? A permissão por field não é importante. Outro ponto importante, tá, pessoal? Outro ponto importante. Quando a gente dá permissão, né? Toda essa parte de permissão fica nas tabelas, em algumas tabelas internas, né? Tem as tabelas systables, né? Tem algumas tabelas internas. Então, eu tenho que ter um cuidado também quando eu vou dar minhas permissão, né? Eu tenho que dar permissão nas minhas tabelas também de sistemas. Por quê? Porque às vezes eu dou permissão no banco inteiro, mas eu deixo minhas tabelas de sistemas com permissão. Aí uma pessoa que sabe programação vai lá, dá um for each na underline table, underline field, pega a tabela, vai lá e faz o quê? Restabelece o acesso para ele. Porque ele consegue gravar nas tabelas de sistema. Então, é outro ponto importante, né? Eu tenho algumas tabelas aqui que eu preciso gravar
para mim poder não deixar que as permissões sejam alteradas por qualquer usuário. Então, isso é importante, né? Eu tenho que também aplicar na minha tabela. Então, basicamente, eu não preciso dar, lembrando que eu não preciso dar permissão para o field, né? Não preciso dar permissão para o field. Eu vou dar, vou dar permissão somente por tabela. Ah, mas eu poderia dar, então, permissão para o cara só gravar um campo? Poderia, gente, mas a gestão fica, é, ina, fica inviável. Você faz uma gestão de permissões por campo, tá? Fica inviável ter a gestão. André, então você me falou o seguinte, eu tenho 132 mil, cento e poucas mil tabelas, acho que é 104 mil tabelas no produto da DataSul. Eu tenho que pegar, dar permissão tabela por tabela? E aí, pessoal, o que vocês acham? Escreve aqui no grupo. Escreve aí. O que vocês acham? Tem que dar permissão tabela por tabela? Vamos lá, Juliano. Primeiro sua pergunta. O DataSul acessa o banco com qual usuário de banco geralmente? O usuário de banco, quando você habilita a permissão, você tem que configurar lá no básico. É o usuário que você tem que configurar. Normalmente quando eu configuro, quando eu faço projetos de permissão, eu crio o usuário ADM, TO, administrador TOTS. Você que configura você que configura, tá? Então, porque alguns serviços usam uma autenticação inicial, você não tem ver se a TOTS mudou isso, né? Mas ele usa um usuário administrador, que é para ter para gerenciar o timeout, e tem um usuário que ele cria, que é um DictDB lá, um usuário que o próprio DataSul cria, um usuário interno, mas ele usa um usuário normalmente interno. Você precisa dar uma olhada na documentação, tem que dar uma olhada na documentação para ver se a TOTS mudou alguma coisa agora nas últimas releases, mas até a release 12.31, 33, 34, ainda eu tinha lá nas propriedades, né, como colocar um administrador. E ele sempre fazia algumas configurações, eu faço, eu seto o administrador, ele usa isso para gerenciar o timeout do banco, para fazer uma série de gestão, e depois com esse banco, depois ele loga com o usuário do realmente o cara está logando o produto. Aí ele loga, né? Ele cria primeiro tem que ter o usuário. Quando vai criar o usuário, ele usa qual usuário? Ele usa esse usuário administrador, tá? Isso fica lá no básico. Só preciso dar uma olhada na documentação, ver se a TOTS mudou alguma coisa, porque na última release do Progressores ela mudou bastante essa questão de segurança. Preciso dar uma olhada, mas só isso é fácil, pessoal. É só pegar, abrir um chamado para TOTS, tá? Tem uma FAQ da TOTS que fala sobre isso, não tem ela aqui agora, mas tem uma FAQ da TOTS que fala como configurar o banco com segurança. Tem uma FAQ que fala só disso, né? Então, ele vai ensinar todas as configurações lá no módulo básico, na propriedade avançada do sistema, qual que é o passo a passo. Tem tudo isso uma FAQ da TOTS que ensina você fazer, preparar seu produto. Porque isso é um detalhe. Você tem, quando você quer o banco, você tem que ir lá no produto, né? Você tem que acessar o produto e você tem que, primeiramente, setar esse usuário de autenticação. André, mas eu posso perder o acesso ao produto se eu é, pode ser que você tenha que perder acesso ao produto. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado aí para não perder acesso ao produto. E se eu pedir o acesso, como que eu faço então? É simples. Lá no PF, que é o PF, que autentica o banco, que autentica o meu banco e roda lá na hora que o usuário conecta a sessão, é só colocar o menos P, menos U, temporariamente, só para eu poder entrar na sessão, né? E conseguir ter acesso ao banco, e depois eu vou no DataSul, faço as configurações, ó, anote isso é importante, tá? Eu perdi acesso ao produto que eu coloquei segurança. Como que eu faço? Então, repetir. Eu coloco menos P e menos U ou executa um sysprogams, né, um CSUS ID no login do sistema, ou coloco um CSUS ID no momento que ele loga, né, que ele autentica o banco. Eu coloco no meu PF para ele autenticar lá no meu na minha empresa do usuário lá, não tem minha empresa do usuário onde eu conecto ali meus bancos, eu posso colocar o menos P, menos U lá nos parâmetros, né? Lá nas empresas do Foundation, né? Então eu posso ir lá no menos P e menos U, colocar o menos P, o menos U e fazer o quê? Porque na hora que o usuário autenticar, ele vai fazer o quê? Ele vai autenticar com segurança. Ele vai ficar com acesso full na tabela. Isso é temporário só para você conseguir fazer os acessos. Depois ele vai lá e tira no usuário banco empresa, tá? Outra forma é via PF também, né, que dá para fazer isso. Então, segue a dica aí, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como que eu faria isso? Tem que fazer isso tabela por tabela? Sim. Então, pessoal, tem templates, tá? Você pega aí no Cabeça da Progress, que ensina você dar permissão, né, para a tabela. Então, se você procurar no Cabase, né, how to
How to create security for table, para tabela, tem um Kabase, né, que ensina você a fazer isso. Aqui tem as tabelas, que é o underline user, underline field, underline, na tabela underline field e na tabela underline file, eu tenho esses campos de permissão, tá? É basicamente, tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer um for each, e para cada banco e sair colocando isso tabela a tabela. Eu tenho que fazer isso tabela a tabela? Tem que fazer tabela a tabela. Só as tabelas CIS que eu tenho que ter um cuidado. Eu não posso ter algumas tabelas, são tabelas aqui do SQL, tá? Systrigger, Sysdate. Eu não posso colocar permissão nessas tabelas, senão você vai ter problemas com o banco de dados, né? Syshullers, algumas tabelas não posso colocar permissão, tá? Então tem que ter um cuidado. Principalmente as tabelas que são tabelas de SQL, data server, eu não posso. Essas procedures, eu não posso. Então, tem algumas tabelas que eu não posso dar permissão. Então, na base teste, você ideia, você tem. Nas tabelas lá dos underline user, na tabela underline file, na tabela underline field, eu posso colocar permissão? Posso. É lá você deve, sim. Porque lá, se você não colocar permissão, o usuário consegue manipular, um usuário consegue acessar o banco. O que ele faz? Ele vai lá, dá um for each na underline file, na underline field, e simplesmente ele mata as suas permissões. Ele tira tudo, coloca asterisco em tudo, automaticamente, você deu um assign asterisco em tudo, ele voltou às permissões. Eu, inclusive, já consegui acessar muito sistema fazendo isso, né? Tinha permissão, o usuário perdeu o acesso, consegui logar no banco de dados com a senha restrita, e aí eu tinha acesso a underline, underline file, underline field e underline user, porque tava sem acesso, eu conseguia gravar nela, eu restaurei as permissões. Mas isso é legal? Não. Isso é uma falha de segurança, né? Com uma pessoa que tem um conhecimento um pouquinho avançado, ele vai conseguir zerar as permissões das suas tabelas e automaticamente o que vai acontecer? Vai gerar uma nova vulnerabilidade. Porque, inclusive, isso daqui, ó, pessoal, isso daqui é o que desabilita o usuário branco, ó. Então, se eu for lá, dar um for each e tirar isso aqui e deixar assim, ó, já o usuário branco já vai voltar a ter acesso. Ó, já vai voltar a ter acesso. Se eu fizer isso aqui, ó, que é o asterisco, ó, já era. Entendeu? Bom, André, como que eu faço isso, né? Aí você pode montar um for each na underline field para cada banco de dados, fazer um ponto P, né? Eu normalmente, né? O que que eu faço, né? Normalmente eu tenho um programa, né, que eu criei aqui que eu uso nos clientes, né? Que é um programa ponto .w, que já faz isso, né? De forma mais dinâmica. Por quê? Porque se eu, banco a banco, se eu for ter que fazer isso, cara, dá muito trabalho. Então, o que que eu faço hoje, né? Quando a gente pega projeto de segurança. Claro, André, só isso? Não, tem outros pontos, tem outras questões. Tem questão das políticas de senha do DataSul, certificação com domínio, né? Tem outras coisas, outras questões que a gente tem que pensar, que a gente tem que implementar para fazer isso. Então, esse programinha aqui é um programinha muito prático, ó. O que que ele faz, né? Ele fala aqui, ó, que se executar em monousuário. Por que esse monousuário, pessoal? Eu não posso fazer isso, né? Agora que está todo mundo usando o banco de dados, né? Então, ó, o que que ele faz basicamente, ó? Ele já lista aqui todos os bancos de dados, ó, todas as bases do DataSul que estão conectadas, todas as bases. Eu seleciono qual base eu quero aplicar a permissão. Eu posso fazer com a seleção por faixa de tabelas. Veja que aqui tem as underline. O que que é as underline? As underline é para pegar as tabelas de sistema, as systables, né? Aqui, né? Eu seto qual vai ser as permissões das tabelas para cada criar, deletar, gravar, ler, dump, load, né? Aí eu seto. Aqui, quem vão ser os campos de administradores, né? Desculpa, administradores está aqui, ó. Aqui é para campos, né? Campos das tabelas. Não quero definir para campo. Tudo asterisco, beleza. Deixa asterisco. Mas André, mas então eu posso adicionar para campo? Não, aqui ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu já tenho, né? Eu já tenho um padrão, um programa pronto para isso. Mas deve fazer um for each para fazer isso aqui também, André? Dá para fazer um for each, né? Dá para fazer um for each, né? Então veja que aqui, que é isso aqui? É um programa que é um facilitador. É só isso. Mas se eu for lá no banco também, for each, underline file, underline field, e setar isso normalmente funciona também? Funciona. Né? E a gente tem mais um detalhezinho aqui que é o quê?
somente tabelas sem permissão. Por quê? Qual que é a maioria falha das empresas que acontece? A maioria das falhas. Ele faz, chama a Inst, né? A Inst vai lá, faz um trabalho de segurança fantástico no banco de dados dele. E o que vai acontecer? Com o tempo, começam a criar novas tabelas, vem novos loads de tabelas. A TOTS, quando atualiza o pacote, o que acontece quando atualiza o pacote? Vem um monte de tabelas novas. Vem um monte de tabelas adicionais no banco de dados, né? Então é importante toda vez, aí outra dica, tá? Se eu tenho permissão do meu banco de dados, toda vez que eu subir ou uma tabela nova no programa específico, ou fazer um update de versão de, de release, de pacote, sempre vai vir tabela nova. Sempre não, né? Mas normalmente nas releases maiores sempre vai ter uma tabela nova. Vai ter novas tabelas no banco de dados. Seja no MGK, no MGMOV, no HCM, seja no MS5, no MS5 Mov, no MS5 CAD, no Multi. Sempre vai ter tabelas novas. Então, o que que eu criei aqui, né? Eu sou um facilitador, que você pode criar seu QG aí também, que é o quê? Para aplicar permissão somente naquelas tabelas que não tem permissão, para não mexer naquelas que já estão ok. Isso você ganha o quê, né? É um procedimento que você tem que fazer toda vez que atualizar o pacote. Toda vez que subir uma tabela específica, tem que acontecer isso. O que a gente faz com muitos clientes? A gente vai lá, faz um trabalho, seta toda a permissão, aí você chega lá um ano depois, que vai ter um monte de tabelas no banco de dados sem permissão. Por quê? É o desenvolvedor que criou o projeto novo, subiu sem permissão. É o pacote da TOTS subiu sem permissão. Então, vai criando novas tabelas com o tempo, é normal, né? Porque o DataSul, ele tem atualizações constantes, vocês estão o tempo todo desenvolvendo projetos, e aí eu preciso sempre estar aplicando permissões nessa tabela. André, quando eu faço um dump da minha tabela, quando eu faço o nome da minha tabela, as permissões vai junto? Vai. Então, isso é um cuidado, tá? Que a gente tem que ter. Outro cuidado é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma tabela com permissão, né? Toda vez que eu faço um dump da minha tabela, vou até ver aqui na minha tabela treino. Deixa eu ver aqui, treino. Deixa eu ver se eu criei aqui, se eu gravei, não lembro se eu gravei minha tabela. Ah, não gravei, deixa eu colocar aqui. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl V. Vou gravar aqui, né? Beleza. Agora, vou aqui em admin, dump, ó, definitions. Vou pegar a tabela customer e vamos colocar ela aqui num diretório qualquer. Vou deixar aqui mesmo, né? Chamar de customer, customer.df. Isso, né? 8859-1 por causa da questões de acentos e outras questões de compatibilidade. Bom, beleza, fiz o meu dump. Olha que interessante, tá? Quando eu faço um dump, olha o que que vai acontecer aqui, ó. Achei onde que eu coloquei. Deixa eu fazer de novo, que eu esqueci onde que eu salvei aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Não tinha visto, tá aqui, ó. Não. Olha que interessante. Ele manda dentro do DF as permissões. Aí, o que que vai acontecer? Eu fiz aqui no ambiente A, aí eu vou subir no ambiente B. Só que lá no ambiente B, não tem esses usuários aqui, ó. Não tem esse usuário criado. Os usuários são diferentes. Ou não tem segurança. O que vai acontecer com o seu programa? Ele vai funcionar? Não, não vai funcionar. Então, pessoal, é um ponto de atenção, tá? Então, toda vez que eu tenho permissão na tabela, quando eu faço um dump de um DF, ele carrega com ele as permissões. Ou seja, se eu no mesmo ambiente, se eu tenho já criado meus usuários administradores, já fiz todo o papel de permissão que eu preciso, vai funcionar. Mas se eu não tiver, eu vou fazer o dump, vou fazer o load, e no momento que eu for rodar o meu programa, eu vou ter um problema de acesso. Eu não vou conseguir acessar minha tabela. Então, André, mas como, né? Como que o usuário está logado no DataSul, ele consegue executar? Porque a partir do momento que ele
já tem o ponto R compilado, tá? Ele assume, isso é importante, tá? Ele assume os acessos do usuário que compilou. Então, se o usuário já. Porque assim, eu exemplo do usuário branco. Se ele autenticou o usuário lá, o usuário do DataSul, ele autenticou do banco, ele vai usar as permissões de qual usuário? No caso, Super 1. Então, por isso que o usuário que compila os programas é ideal que não seja um administrador, que ele tenha o quê? Acessos, privilégios reduzidos, que ele tenha acesso somente para compilar. Porque todas as permissões desse usuário aqui é gravada dentro do meu ponto R, né? Então, quando o usuário executa no DataSul, ele autentica com o usuário dele, o usuário do domínio que seja. O R já está compilado, os acessos, ele conseguiu autenticar no banco, porque o DataSul autentica no banco, beleza. Ele já passou a primeira barreira, que é autenticar no banco e não ser o usuário branco. Então, já passou a primeira barreira. Ok. Então, qual que é a segunda barreira? A segunda barreira, ele vai utilizar o usuário, as permissões do usuário que compilou o programa. Que no meu caso aqui é o Super 1, né? Então, eu tenho que ter um cuidado aí importante. Ah, e aí outro papel, né? Lá é outra dica. Lá no administrador, eu tenho que colocar também o usuário Super, tá? Isso por causa da TOTOS, que a TOTOS compila com o usuário Super, tá? É outra dica de verão, tá? Então, aqui no meu usuário administrador, eu tenho que colocar também meu usuário Super. André, mas meu usuário Super não é o usuário do banco. Não é usuário do banco, mas ele é usuário do banco, mas assim você não sabe. Mas a TOTUS, tá? A TOTUS, quando ela compila o programa, ela compila com o usuário super. Então, aqui em Security Administrators, eu tenho que colocar aqui também o usuário super. Ou colocar no meu banco de dados, tá? Ah, ele precisa estar como administrador? Não precisa como administrador. Então, opa, vou tirar daqui. Então, eu vou vir aqui, admin, security, né? Edit data security e vou colocar aqui meu usuário também super, né? Super usuário. Então, por que isso, né? Porque ele herda essas permissões ali no seu ponto R, tá, pessoal? Então, é uma dica, isso que é bacana, ajuda, né, pra caramba aí na segurança do seu ambiente e é essencial para a continuidade do seu negócio. Se você não tem isso no seu banco de dados hoje, eu falo com muita tranquilidade. Vocês estão correndo um grande risco, um grande risco porque o seu banco está vulnerável. Qualquer pessoa que esteja na tua rede, consegue conectar teu banco, consegue acabar com o teu banco em minutos. Ah, mas não é fácil assim? É fácil assim. É simples assim, né? Ainda bem, né, que a gente tem muito mais gente boa hoje, muito mais gente do bem, muito mais gente legal do que pessoas que querem fazer o mal, né? Então isso é bacana, né? Então não tem aí aquele monte de pessoas. Normalmente que está dentro da nossa empresa, né? Já são pessoas que estão ali, que já passaram por uma certa averiguação, já está ali na nossa companhia, já tem ali uma certa inarte de confiança, mas mesmo assim acontecem os problemas, principalmente de alteração de dados de forma inadequada, de forma que vai contribuir alguém, ou o cara quer acertar um problema que ele acha que pode fazer isso, enfim, tem uma série de questões aí que leva o usuário a acessar os bancos, ou simplesmente pegar os dados e levar embora, né? Que muita gente faz, né? Vai lá, tira os dados, exporta e toma aí isso como base para si próprio. Pessoal, estamos chegando no fim da nossa live. Fala para mim aí o que vocês acharam do conteúdo, gostaram, foi legal, valeu a pena. E queria fazer aí um convite muito especial para vocês. Um convite muito especial. Convide pessoas, convide seus amigos, seus colegas, postem no grupos, né? É toda quarta-feira, só marcar na agenda. Quarta-feira, às 19h30, live, é gratuito, nem paga nada. E a gente traz aqui umas dicas sensacionais, a gente traz valor, a gente traz conhecimento. É uma coisa que, cara, isso aqui você não acha em YouTube, você não acha em documentação, você não acha em lugar nenhum.
Você não acha em lugar nenhum, tá? E é isso, né? Agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço por estarem aqui comigo. Foi fantástico estar com vocês aqui toda quarta-feira, caia chuva, caia pedra. O que aconteça é meu compromisso aqui com vocês de estar com essa live e sempre trazendo conteúdo de qualidade, trazendo coisas, dicas, e é isso, né? E trazendo mais conteúdo aí para a nossa nova academia, para o nosso processo. E se você não conhece ninguém que queira fazer parte aí dessas lives, jogue nos seus grupos, jogue aí nas suas redes sociais e convide as pessoas, porque o maior presente que a gente pode dar para alguém, e coisa que ninguém pode tirar, é o conhecimento. Muito obrigado, excelente noite, uma maravilhosa noite para todos e até quarta-feira às 19h30. Espero todos vocês. Excelente quarta-feira. Obrigado, pessoal. Até.